Hello, garotas! Vamos de tutorial de maquiagem social para formandas. E sim, gente, essa é uma maquiagem um pouco mais específica porque ela é um pouco mais carregada e é sim uma opção para formandas porque é o que a ocasião pede. Então, vamos sempre começar limpando essa pele. Eu usei uma água micelar, depois eu tiro um pouco do resquício, mas é importante que vocês deixem sempre essa pele bem limpa. Gente, eu amo criar essa película que o fixador ele traz. Então, eu gosto de, nesse passo, aplicar um fixador, deixar a pele absorver bem e depois eu venho com um hidratante específico para a pele da modelo ou da cliente. Nesse caso, a Melissa, ela tem a pele bem oleosa e ela tava com alguns pontos de acne, então eu usei um hidratante bem específico da Avisela. Essa foi uma amostra que eu recebi e eu queria muito testar para ver se daria certo. E eu super gostei do resultado que deu na pele dela, deixou uma pele mais sequinha, um toque mais bonito na pele também. E é isso que a pele dela tava pedindo naquele dia. É muito importante a gente perceber isso quando a gente for fazer uma produção também. E outra coisa, gente, independente da pele ser oleosa, ser seca, eu gosto muito de intensificar a hidratação na parte abaixo dos olhos, que é nas olheiras. E dessa vez eu utilizei o BT Oil da Bruna Tavares. Ele é excelente para esse passo, principalmente em peles maduras, onde tem uma incisão de linha de expressão muito maior. Então eu sempre aconselho vocês a deixarem essa região um pouco mais hidratada. Pra gente trazer mais resistência para essa pele, eu queria fazer uma camada extra, que inclusive eu fiz com um corretivo. Vocês podem usar um corretivo da preferência de vocês, desde que seja um corretivo que realmente traga uma camuflagem e traga uma camada a mais pra gente poder ter de fato resistência e tornar essa pele bem mais durável do que o convencional. E aí, meninas, vocês vão fazer isso na pele inteira da cliente e é muito bom porque inclusive a gente já consegue trazer uma boa camuflagem de manchas, então a gente evita trazer muito produto depois, justamente por a gente já ter uma camada extra abaixo ali da base. A escolha do pincel fica a critério de vocês. Eu utilizei esse menorzinho, Kabuki, porque ele já me dá acabamento, né? Já me ajuda com acabamento. E eu consigo espalhar muito bem ele, até porque o meu corretivo, como vocês podem ver, ele é um pouco pequenininho, então eu preciso de um pincel com um pouco mais de precisão. Mas fica aí a critério de vocês com o que é que vocês vão espalhar. E é só fazer esse processo no rosto inteiro da cliente de vocês, desde que vocês escolham realmente uma cor que seja próxima do tom dela ou do próprio tom, como foi o que eu fiz. A base escolhida foi essa da Mary Kay. Eu sei que vocês não veem muita maquiadora usando por aí, mas, gente, se eu tenho ela aqui, eu vou usar. E eu não sei se vocês perceberam, a Melissa, ela tem um tom de pele que puxa, assim, um pouco pro oliva. E essa base, ela tem esse fundo mais oliva também. Então, pra mim, casou super bem e ficou bem certinha no tom de pele dela. Pra iluminar abaixo dos olhos, eu utilizei a mesma cartela de corretivo que eu tinha utilizado antes. Dei esse acabamento com a esponjinha, que pra mim é muito importante, mas sempre com a mão bem levinha. E pro contorno, eu utilizei esse aí, acho que é da RK by Kiss. Eu acho ele bem coringa, eu acho que ele se dá com vários tons de pele, não acinzenta, realmente dá aquele bronze que falta no rosto quando a gente apaga tudo com a base. Então, vocês podem escolher sempre um contorno que ele traga esse contraste de acordo com o tom de pele da cliente de vocês, para que não fique nada muito esquisito ou fora do padrão. Contorno de nariz é muito pessoal, mas eu tenho gostado de fazer ele em creme nas minhas clientes, só para devolver um pouco da sombra mesmo. Mas se a sua cliente tem questões como afinar o nariz ou algo do tipo, nem faça, deixa pra lá, não vai ter problema. Mas como eu gosto desse contraste que dá e fica bem sutil, então eu acho legal aplicar. Blush, eu utilizei esse rosa que tá super em alta e eu acho bem legal, gente. Eu tenho achado ele muito bonito em vários tons de pele, inclusive no dela. Foi meio que um teste pra eu saber se realmente ia ficar bom. E eu gostei muito do contraste que deu na pele dela. O iluminador eu também utilizei bem pouquinho, só realmente pra dar um pontinho de luz ali acima do blush. E eu gostei bastante de como ficou, é tanto que tá tão sutil que mal dá pra ver no vídeo. Mas eu acho que ele faz toda a diferença na maquiagem e eu quis trazer ele só em alguns pontos bem específicos do rosto também. Pra selar a pele dela, eu utilizei esse pó da Dalla, da linha mais Secret. Ele é um pó bem fininho. E pra trazer um acabamento mais suave, mais sofisticado nessa pele, eu utilizei o pincel e não a esponja. Então, eu acho que o pincel, ele traz menos produto, mas mesmo assim me dá um acabamento muito bonito. Nas sobrancelhas, vocês podem optar por fazer como eu fiz, só dar uma leve alinhada, fazendo uma brow lamination. Mas, se vocês não gostarem desse tipo de técnica, é só realmente preencher a sobrancelha da cliente de vocês, normalmente como vocês já costumam fazer. É tanto que eu não puxei muito, foi só realmente pra fixar os pelinhos. E depois, quando eu vi que tinha um pouquinho mais de falha, eu vim com o pincel e o produtinho só pra preencher um pouco mais e dar uma desenhada nessas sobrancelhas e trazer uma cor também pra contrastar bem com o cabelo dela. Pros olhos, eu fugi um pouco do padrão marrom, que a gente já tá acostumado a ver tanto por aí. E utilizei essas paletas da Oceânica, elas trazem cores um pouco mais diferentes pro dia a dia. Então, eu fui construindo os olhos de uma forma mais alongada, utilizando esses tons aí que vocês estão vendo na paleta mesmo, que são
são os rosas, até chegar no marsala e sempre alongando o olhar dela, que já é um olhar bem amendoado. Sempre esfumando lá do finalzinho e tentando levar o máximo que eu podia, só um pouquinho pra frente e levando lá pro final do olho, como eu falei pra vocês, de uma forma mais alongada. E aí eu fui trabalhando o degradê, né? Aí eu fui aplicando o rosinha claro, depois o rosinha mais escuro, mais intenso, construindo, né, de forma devagar, de forma tranquila, um esfumado que fique legal, fique um resultado bonito. Então vocês vão começar de fato com um tom mais escuro ali no final do olho, no centro do olho vocês vão aplicar um rosinha mais claro. E no início vocês vão aplicar a sombra mais clara de todas. Então por isso que é importante vocês preservarem o início do olho e não levar tanto esse rosa escuro para lá para frente. Para trazer um ponto de brilho eu utilizei um branco cintilante dessa mesma paleta. Eu queria um branco mesmo, mas eu tô sem por enquanto aqui no ateliê. Mas no lugar eu usei o próprio branco, só que com um pouco de cintilância, então dá pra perceber que realmente deu um toque de brilho inicialmente aí no olho dela. E pra complementar esse esfumado e esse alongado, eu fiz a aplicação do delineador em gel na raiz dos cílios dela e depois eu esfumei novamente alongando o olhar dela. Parte inferior dos olhos, mesma coisa, vocês vão aplicar o delineador, vão esfumar e depois vocês vão aplicar uma sombra com cor, uma das que vocês utilizaram em cima dos olhos pra gente trazer um acabamento bonito e fazer a aplicação dos cílios da preferência de vocês. Como é formanda, eu queria algo que realmente desse um destaque para os olhos dela, que são lindos, diga-se de passagem. E esse é o resultado, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostam de tutoriais como esse, já comenta aqui pra mim e até o próximo vídeo.